Por que razão eu estou aqui? Essa é uma pergunta que ecoa nas profundezas da alma humana, especialmente quando confrontados com a vastidão do universo e a efemeridade da existência. Em um mundo muitas vezes imerso em sombras e incertezas, buscamos um sentido, um propósito que transcenda a rotina e as dificuldades. E a resposta, para muitos, reside em um chamado que vem de além, uma convocação para algo maior, para um reino que não é deste mundo, mas que virá em breve. Você já sentiu que possui uma habilidade especial, uma inclinação natural para algo, ou um desejo profundo de servir que parece vir de dentro? Já se perguntou se isso poderia ser um dom dado por Deus? Neste vídeo, vamos mergulhar nas Escrituras para entender melhor quem são aqueles que Deus separou, qual o seu propósito e, crucialmente, como identificar e usar os dons que Ele concedeu a cada um, de acordo com a sua vontade. Prepare-se para uma jornada de reflexão e descoberta que pode iluminar o seu caminho. Qual o seu verdadeiro propósito em um mundo que parece cada vez mais dominado pelas trevas? Este roteiro explora essas questões à luz das Escrituras, buscando trazer clareza, reflexão e motivação para aqueles que sentem o peso da existência e anseiam por um significado profundo. O caminho pode parecer solitário, os corações podem suspirar e a tristeza pode parecer persistir, mas a promessa é clara: a luz, no final, vencerá as trevas. Há um caminho aberto para acessar esse reino, mesmo neste mundo, e a jornada começa com a compreensão de quem são aqueles que foram separados para essa caminhada especial. Bíblia nos apresenta o conceito do povo de Deus como aqueles que foram separados por Ele para um propósito específico dentro do seu plano eterno. No Antigo Testamento, vemos essa separação se manifestar de diversas formas. Deus chamou indivíduos como Abraão, não por sua justiça, mas para fazer dele o pai de uma grande nação e, através dele, abençoar todas as famílias da terra. Ele também separou a nação de Israel para ser seu povo particular, um reino de sacerdotes e nação santa, separada das demais para refletir a sua glória. Moisés foi chamado para ser o libertador de Israel da escravidão no Egito, e Davi, um simples pastor, foi ungido para ser rei sobre o povo de Deus, um homem segundo o coração do próprio Deus. Com a vinda de Jesus Cristo, o conceito do povo de Deus se expandiu. Agora, essa separação não está limitada a uma linhagem física, mas abrange todos aqueles que creem em Jesus e o aceitam como Senhor e Salvador. O apóstolo Pedro descreve esses crentes como geração separada, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Essa nova identidade em Cristo confere um status especial e um propósito elevado. É importante notar a distinção que Jesus faz em Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos respondem ao chamado de forma transformadora. O chamado de Deus é amplo, estendendo-se a todos para o arrependimento e a fé. No entanto, a resposta a esse chamado, a fé salvadora, é operada por Deus na vida daqueles a quem Ele chamou desde antes da fundação do mundo. Essa verdade, embora complexa, aponta para a iniciativa divina na salvação e para a segurança daqueles que foram separados por Ele. Jesus deixou claro o propósito de seus seguidores ao dizer: vocês não me escolheram, mas eu os chamei para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Dar fruto é a evidência de uma vida transformada pelo chamado e pela presença do Espírito Santo. Esses frutos incluem o caráter cristão e a expansão do reino de Deus através do testemunho e das boas obras. O Salmo 33:12 declara: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual separou para sua herança. Essa herança não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente na vida do povo de Deus, que desfruta da presença de Deus e são instrumentos em suas mãos para impactar o mundo ao seu redor. Eles são chamados para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito do povo de Deus é viver de forma que a glória de Deus seja manifestada, impactando a realidade ao seu redor com os valores do reino.
Eles são chamados a ser sal da terra e luz do mundo, preservando e iluminando em meio à decadência e à escuridão moral e espiritual. Mateus 5, 13 e 16. Essa é uma responsabilidade séria, mas também um privilégio indescritível: ser coparticipante da obra redentora de Deus no mundo. Bíblia também fala sobre os dons espirituais, mas afinal, o que é um dom? Um dom espiritual é uma capacidade especial, uma habilidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo a cada crente, não para benefício próprio, mas para a edificação do corpo de Cristo e para o cumprimento do propósito de Deus no mundo. É diferente de um talento natural, embora Deus possa usar nossos talentos naturais e aprimorá-los com um propósito espiritual. Por exemplo, se você tem um coração bom e gosta de ajudar pessoas, isso pode ser uma manifestação do dom de misericórdia ou serviço. Se você gosta de cantar, Deus pode usar sua voz para ministrar louvor e adoração. Se você gosta de cozinhar, pode usar essa habilidade para servir e abençoar outros. Os dons são variados e complementares, como membros de um corpo que trabalham juntos. Em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, encontramos listas e ensinamentos sobre esses dons, que variam desde profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Como descobrir seu dom espiritual? Não existe um teste definitivo, mas a descoberta geralmente envolve uma combinação de fatores: oração e busca pela direção do Espírito, a confirmação de outros crentes maduros na fé que observam suas aptidões e, crucialmente, a prática. Ao se colocar à disposição para servir a Deus e aos outros, você começará a perceber em quais áreas tem maior facilidade, eficácia e satisfação. O exercício do dom é fundamental para sua identificação e desenvolvimento. Usar seu dom de acordo com a vontade de Deus significa colocá-lo a serviço do reino, e não para a glória própria. Significa edificar a igreja, abençoar vidas e manifestar o amor de Cristo ao mundo. Cada dom, por menor que pareça, é vital para o funcionamento do corpo de Cristo. Não compare seu dom com o de outros, mas busque usar o que lhe foi dado com fidelidade e amor. Ser parte do povo de Deus não é um convite à passividade, mas um chamado à ação, a uma vida que reflita a magnitude da graça recebida. O chamado traz consigo uma profunda responsabilidade: viver de maneira digna da vocação para a qual fomos chamados. Isso implica uma dedicação contínua em viver em obediência à palavra de Deus e em constante crescimento na fé. O povo de Deus é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 16. Em um mundo em decomposição moral e espiritual, eles são o agente preservador, impedindo a completa deterioração. Em meio à escuridão, eles brilham, apontando para a verdadeira luz que é Cristo. Isso se manifesta através de suas ações, palavras e caráter, que devem ser um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Saber que fazemos parte do povo de Deus não nos isenta das lutas, das dores ou das perseguições. O roteiro original menciona a dor sentida por uma mulher e a ajuda recebida, a ideia de ser impopular para muitos. Sim, o caminho do povo de Deus muitas vezes envolve incompreensão e oposição do mundo que jaz no maligno. No entanto, a certeza do chamado nos dá a força para perseverar, sabendo que aquele que nos chamou é fiel. Lembre-se das palavras que ecoam com autoridade e amor. Não tema, pois eu a resgatei, eu a chamei pelo nome, você é minha. Essa é a voz do Senhor, o Criador e Formador, falando diretamente ao coração do seu povo. Em nossos piores momentos, quando nos sentimos sozinhos, Ele não esconde o seu rosto. Ele nos resgatou, nos chamou individualmente e nos declarou como seus. Essa é a base da nossa segurança e da nossa motivação. Se você sente o chamado, se a fé em Cristo reside em seu coração, se há um anseio por justiça
e um amor pelos irmãos, se você percebe em si alguma habilidade ou inclinação para servir a Deus e ao próximo, então há fortes indícios de que você faz parte do povo de Deus e que Ele o dotou com dons para cumprir o seu propósito. A resposta a essa maravilhosa verdade não é complacência, mas uma entrega ainda maior. Abrace essa fé com muita força. Permita que as palavras da verdade entrem em seu coração e veja o que acontece. Descubra e utilize os dons que Deus lhe deu para edificar, servir e manifestar a luz em meio às trevas. Viva o seu chamado, anuncie as virtudes daquele que o chamou e seja um farol de luz em meio às trevas, pois o seu propósito é eterno e a vitória final é certa. Este vídeo tocou você de alguma forma? Deixe seu comentário abaixo. Qual a sua experiência com o chamado de Deus? Você já identificou seus dons espirituais? Compartilhe conosco. E se você busca mais conteúdo que ilumine os mistérios da fé em meio às sombras do mundo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Juntos, podemos explorar as profundezas da palavra e encontrar luz para a nossa jornada.